31 anos de igreja evangélica. A gente aprende que não se pode falar mal do irmãozinho. Outro dia foi um cara pregar lá na minha igreja e ele se intitulava apóstolo. Já não gostei. Quem esse cara pensa que é? Daí ele subiu no púlpito e falou mal do apóstolo Pedro. Tudo verdade. Eu aprendi muito e agradeço a Deus pela vida desse pastor. Na verdade, eu já vinha fazendo uns estudos sobre o apóstolo Pedro, porque eu achava importante entender o motivo da sua queda e como foi a restauração. Mas aprendi com esse pastor que nunca houve uma queda. Pedro sempre foi Pedro. Pedro foi chamado por Jesus, andou com Jesus, era salvo, creio, mas só foi transformado depois da crucificação. A consciência do erro gera arrependimento e traz transformação. Não se pode haver arrependimento sem ter consciência do erro. Vamos iniciar analisando um momento na vida de Pedro em que ele, mesmo depois de ver o Senhor ressuscitado pelo menos 2 vezes, decide voltar à velha vida anterior ao chamado de Jesus. Seria Pedro um fraco? Não estamos falando de qualquer um, mas de alguém que andou com Cristo, aprendeu com Ele, presenciou todos os milagres. Que coisa tão terrível teria acontecido com Pedro para não esperar Jesus chegar, como disse o anjo, e dizer: quer saber? Vou pescar. Vamos à Bíblia ver o que disse o anjo no sepulcro em Marcos 16, capítulo 7, quando as mulheres chegaram e não encontraram o corpo de Jesus, e sim um anjo do Senhor que lhes disse: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Mas Pedro não era discípulo, o líder. Porque o anjo disse: dizei a seus discípulos e a Pedro. A minha resposta é o que a Escritura mostra, que Pedro nesse momento não era um discípulo de Jesus. Como pode um discípulo que andou e aprendeu com Jesus e presenciou todos os seus milagres, de repente não ser mais discípulo? Apesar do anjo insinuar isso, ainda assim eu pareço estar exagerando, né? Mas quando eu mencionar o motivo pelo qual eu creio assim, você me dará razão. O motivo é esse, que o próprio Pedro abriu mão de ser discípulo. Ele fez tanta besteira que quando caiu em si, ele mesmo se desclassificou. Vamos tentar entender como Pedro estava se sentindo quando foi pescar em vez de esperar Jesus. Vejamos o que disse Pedro a Jesus pouco antes de ser preso. Isso está em Marcos 14. O verso 29 diz assim: disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Jesus respondeu no verso 30:
Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E no verso 31, Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Em Lucas 22, na prisão de Jesus, o verso 54 diz: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Que contraste esse! Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E depois seguia de longe. A Bíblia continua: e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro se assentou com os inimigos de Jesus, os mesmos que tramaram a sua crucificação. E o 56 diz: entre mentes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o, outro disse: também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Verdade que faz diferença o galo cantar depois das palavras de Pedro ou o galo cantar estando ele ainda a falar? E no 61 diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará antes de cantar o galo. Vocês conseguem imaginar a profundidade desse momento? Quão impactante e profundo foi nesse momento tudo junto: a negação, o canto do galo e o olhar de Jesus. Tudo no mesmo instante: Pedro negando, o galo cantando e o olhar de Jesus. E o verso 61 diz: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Para ele foi o fim de tudo. Nesse momento, ele concluiu que não era digno. Vamos ver como as palavras do anjo se cumpriram em João 21. Versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. E o versículo 4 diz: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. 5. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. No versículo 6 diz: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e acharei. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Eu acho que Pedro ficou atordoado, sem saber o que fazer, e pulou do barco. Não pulou porque estava nu. A palavra grega se traduz como não adequadamente vestido ou semi-vestido, o que me faz crer que estava sem a capa. Cingiu-se com a capa e pulou. Eu acho que ficou atordoado mesmo, sem saber o que fazer. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. No versículo 15 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Pedro anteriormente se havia colocado numa posição superior que os outros, quando disse que os outros podem escandalizar, mas ele jamais. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. 3 negações. 3 vezes Jesus pergunta e 3 vezes manda apacentar. Quem está afastado não apacenta nem pastoreia. Pedro foi chamado a exercer o ministério novamente 3 vezes, uma para cada negação. A partir desse momento, Pedro é outro homem, usado para pregar e os corações se derreterem, impor as mãos e os enfermos serem curados. A partir daí, Pedro se tornou o homem que Deus levantou para abrir a porta do Evangelho para judeus e gentios. Somos cristãos porque Deus abriu essa possibilidade para nós através de Pedro. Podemos invejar a Paulo. Eu gostaria de ser como Paulo, que escreveu quase todo o Novo Testamento, mas não tenho capacidade intelectual para isso. Também gostaria de ter o privilégio de João. Imagina receber a revelação do Apocalipse. Jesus está aqui hoje. Paulo não. João também não. Mas Pedro sim. Pedro está aqui. Na pessoa desse que vos fala. E também em cada um que assiste esse vídeo ou escuta essa mensagem. Pedro é o resumo de toda a humanidade. Todos nós somos Pedro, que prometemos a Deus e não cumprimos, que caímos e levantamos todos os dias. Todos nós precisamos ser restaurados definitivamente. Deus tem um plano de restauração para nós. Fale com Deus nesse momento e o deixe saber que você deseja ser restaurado.